3 anos já se passaram, né? Parece que foi ontem que a gente começou a vir fazer os cultos no hotel. Mas Deus realmente acelerou os processos, né? Tem sido muito rápido, né? Não consigo. Não vai dar. Bota aí. Então, tudo começou quando nós aceitamos a Jesus, lá em 2012. Então, a gente foi seguindo os planos de Deus, passo a passo, né, até o desejo de aprender cada vez mais dele, de estudar cada vez mais sobre ele, de ter mais cada vez intimidade com ele. E esse foi o início do nosso chamado. Eu lembro que a gente não faltava culto, que a gente gostava de estar envolvido naquela atmosfera, né? E a nossa vida começou a mudar muito rápido nesse sentido, que outras coisas deixaram de ser importantes, porque a gente queria estar na presença do Senhor. A gente queria estar envolvido em algo que fosse do Senhor. E assim foram os anos. Hoje nós percebemos claramente que nós fomos enviados em uma missão, né? Nós viemos, o Senhor nos trouxe para Flores da Cunha em uma missão de expandir, né, a visão que há sobre a Serra Gaúcha, de iluminar a Serra Gaúcha com a palavra da fé. E nós temos essa convicção sobre Flores da Cunha. Flores da Cunha, ela é do Senhor Jesus. E muito mais coisas ainda Deus vai fazer nessa cidade, né? No início ele se deu, né, com esse desejo de ajudar alguns amigos e irmãos que estavam aqui em Flores da Cunha, né? E a gente fazendo o rema, a gente tinha o desejo de vir trazer a palavra para eles, e quando vinha visitar, fazia alguns cultos caseiros na casa desses irmãos que hoje estão congregando conosco, que é o Carlos e a Estela, né? E a gente vinha ali cultuar com eles. Até que um dia o Ariel e a Sabrina foram lá em casa, né? Depois de a gente ter conhecido eles no Rema. Ariel e a Sabrina eram os professores do Rema Kids lá em 2018, né? Davam aula para Maria e para Glória, e a gente teve essa conexão. E foi quando o Ariel comentou sobre o trabalho que era feito em Flores, né, na casa deles, um trabalho maravilhoso. E uma das coisas que eles disseram, a gente está esperando que um casal de pastores se levantem, né, para que a obra lá possa dar continuidade. E a gente comentou isso com o pastor Silvio na época, quando a gente foi pro Verbo, né, no final do Rema em 2019. E ele já muito rápido, né, já disse: orem por essa cidade, orem pelas pessoas dessa cidade. Então começou lá em 2019, ainda a gente orando pelas pessoas dessa cidade, pelos irmãos que estariam conosco, né? E veio pandemia ao longo desse tempo, e muitas coisas pararam, né? E a gente, com essa ideia de iniciar, nós começamos pequenos. Parecia que ia ser só a gente, né? Eu, você, Glória, Maria e Miguel tão pequeno. E de repente já tinha alguns casais. 2 cultos foram muito rápidos. E de repente Deus nos promoveu. Aí sim, a gente começou a perceber que ia ser rápido. Hoje a gente percebe que realmente Deus não tem aberto mão de ninguém. Cada um que tem vindo, cada um que tem chegado. E o que Deus está fazendo nessa cidade de Flores da Cunha. E foi quando a gente começou então em outubro de 2022, no Hotel Fiore. E logo a gente foi promovido a achar uma sala aqui em Flores da Cunha, onde, através da vida do Jonathan, que foi uma das primeiras pessoas que também se achegou ali no hotel junto com a Gi, achou essa sala aqui na Barros Cassal, uma sala aí de 100 metros quadrados, onde a gente iniciou ali os cultos. Tava tudo perfeito, tinha tudo que a gente precisava para começar os cultos, tinha inclusive um espaço para as crianças, mas Deus queria mais, né? Deus queria algo maior. Ali a gente ficou 2 anos, né? Ou 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, até que surgiu o desejo, né, de a gente ter algo maior. A gente ainda era em poucos, mas tinha uma fé enorme e sabia que tudo ia dar certo. Era muito maior do que a gente imaginava, né? Porque a gente saiu de 100 metros para 1000 metros quadrados. E a gente imaginava: o que a gente vai fazer aqui com esse pavilhão tão grande?
né? Com essa estrutura tão grande, sem ter as entradas que precisavam para manter todo esse local, para manter esse lugar. Mas a gente sabia que aquele que nos chamou era fiel para cumprir todo o propósito debaixo do céu. Então a gente crê muito no Senhor e foi assim que a gente iniciou. Hoje nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas Ele tem feito em nosso meio e as pessoas que têm se achegado, a gente tem abraçado e amado a cada um que está aqui. E esse é o nosso desejo, é que as pessoas cresçam, que elas avancem, que elas saibam quem elas são em Deus, assim como a gente descobriu lá em 2018 e 2019, quem nós éramos de verdade em Deus e o que Ele tinha feito para nós. É isso que a gente quer para a vida das pessoas que têm se achegado. E mais coisas Ele tem para fazer em nosso meio. Cada vida transformada é a maior recompensa que nós podemos esperar do Senhor, né? Nós sabemos que Ele é maravilhoso e Ele é recompensador. Nós percebemos a graça que tem nos envolvido e também envolvido cada um que tem se achegado, né? Então, 3 anos do Verbo da Vida Flores da Cunha. E você faz parte dessa história. Você faz parte de tudo isso que está acontecendo e de tudo aquilo que Deus ainda vai fazer. Então o melhor está por vir.